Em 1867, a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos a mais ou menos 2 centavos de dólar por cada acre de terra. No vídeo de hoje eu vou te falar algumas curiosidades sobre essa transação, incluindo por que a Rússia queria vender, por que os Estados Unidos queriam comprar e, no final, se tudo isso valeu a pena. Pareceu legal? Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 7 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a venda do Alasca pela Rússia para os Estados Unidos. É uma história que envolve algumas guerras, má administração de empresas estatais, o assassinato de Abraham Lincoln e destino manifesto. Eu decidi fazer esse vídeo depois de ver que muita gente teve interesse no vídeo do canal sobre como o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Algumas pessoas nos comentários me pediram para falar também sobre a venda do Alasca para os Estados Unidos, então aqui estamos. Se você gostar do vídeo, então por favor deixe seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, se não quer perder nenhum envio sobre temas do Brasil e do mundo, então não deixe de se inscrever aqui no Nick Internacional para ficar ligado nos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Primeiro de tudo, sim, o Alasca, essa pontinha aqui do continente americano, já pertenceu à Rússia. Vamos começar por aí. Em 1741, a Rússia lançou uma expedição rumo ao oeste. Um dos comandantes dessa expedição e a primeira pessoa a pisar no território principal do que hoje é o Alasca se chamava Vitus Bering. É por isso que o estreito de mar entre a Rússia e a América do Norte se chama Estreito de Bering. Antes disso, ele era chamado só de Estreito. O próprio Bering morreu na volta desse trajeto, mas os tripulantes do seu navio voltaram à Rússia com várias peles de lontra e foca, que eram recursos bem valiosos na época. Várias empresas russas, sentindo uma oportunidade comercial na época, enviaram seus mercadores ao oeste para estabelecerem assentamentos nas Ilhas Aleutes, entre a Rússia e a América do Norte. O problema aí é que as Ilhas Aleutes eram ocupadas pelos Aleuts, ou Aleutes, povos indígenas da região. E claro, todos nós sabemos o que aconteceu em seguida. Os russos e os Aleutes fizeram um excelente acordo e conviveram em harmonia. E não foi isso que aconteceu. Os russos forçaram os Aleutes a caçar as peles por eles, inclusive matando, sequestrando e escravizando parte dessas populações. E isso também se aplicou a outros povos da região, tanto das ilhas quanto do continente. A situação se estabilizou um pouquinho mais em 1799, com a consolidação da Companhia Russo-Americana, patrocinada pela coroa russa. Era relativamente comum, nessa época, que países em geral e potências europeias, em específico, financiassem grandes empresas. Se vocês já estudaram a história do Nordeste do Brasil, por exemplo, devem se lembrar da história de um famoso Maurício de Nassau, que foi contratado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais para administrar o território que a Holanda tomou de Portugal, no Nordeste do Brasil. E se vocês já assistiram Piratas do Caribe, devem se lembrar também da Companhia das Índias Orientais. Essa companhia realmente existiu no século XVII, foi bem importante e era financiada pela coroa inglesa. Pois é, a Companhia Russo-Americana era uma dessas empresas, e o objetivo dela era explorar o comércio de peles de lontra e foca na região do Alasca. Ok, agora vocês já têm mais contexto sobre como o Alasca se tornou a América Russa. O próximo passo é entender por que a Rússia quis vender esse território. Como eu disse para vocês, o foco da Companhia Russo-Americana era explorar o comércio de peles de foca e lontra na região. O problema disso é que o comércio de peles de foca e lontra depende de focas e lontras. Depois que a Rússia entregou o comando da Companhia Russo-Americana para os militares russos em 1818, a caça por peles aumentou exponencialmente. Só que o número de lontras e focas, não. Esses animais ficaram quase extintos na região. O custo para transportar peles do Alasca para a Rússia sempre foi alto, mesmo no auge da exploração de peles na região. E agora, com a quantidade de peles diminuindo, o empreendimento parava de fazer sentido. Esse foi o primeiro motivo para a Rússia cogitar vender o Alasca. O segundo motivo foi a Guerra da Crimeia, de 1853. Na Guerra da Crimeia, em uma tentativa de tomar mais território da região dos Balcãs,
O Império Russo lutou contra o Império Britânico, o Império Turco-Otomano e a França. Os três países queriam defender esses territórios de todo jeito e evitar que a Rússia tomasse controle sobre os estreitos de Bósforo e Dardanelos, importantes pontos da rota Ásia-Europa. A Rússia acabou perdendo 500 mil homens nessa guerra e azedou ainda mais a sua relação com o Reino Unido. Além disso, como eu sempre falo aqui no canal, guerra é caro. E depois que você gasta uma grana numa guerra que você perde, a última coisa que você quer é manter um investimento que não te traz dinheiro. E o terceiro motivo para a Rússia querer vender o Alasca foi justamente a piora nas relações com o Reino Unido. Na época, boa parte do Canadá pertencia ao Reino Unido, principalmente a região conhecida como Colômbia Britânica. Essa aqui. Uma coisa interessante sobre a Colômbia Britânica ela é colada no Alasca. Isso significa que, em caso de conflito, a Rússia teria que enviar tropas e suprimentos pelo Mar de Bering até eles chegarem no Alasca, enquanto tropas britânicas teriam um ponto de apoio logo ali do lado para atacar o Alasca. Em 1867, quando a Rússia finalmente vendeu o Alasca para os Estados Unidos, o Canadá até já tinha conseguido a sua independência do Reino Unido há poucos meses. Mas ainda assim, isso não mudava o cenário de vulnerabilidade que o território do Alasca estaria submetido se ele continuasse nas mãos da Rússia. Se o Canadá, ou os Estados Unidos inclusive, tentassem tomar o Alasca, teria pouquíssima coisa que a Rússia poderia fazer para defender o território. Por esse motivo, a Rússia finalmente pensou que não valia a pena manter um território tão distante, pouco lucrativo e vulnerável a ataque de potências estrangeiras. Mas aí vem um outro lado muito importante dessa questão. Por que os Estados Unidos queriam comprar o Alasca? Todo mundo fala da parte, mas eles achavam que ia ter ouro e... Tudo bem, tem essa parte também, mas como ela é a parte menos interessante, eu vou falar ela por último. O primeiro motivo que eu quero trabalhar para vocês sobre por que os Estados Unidos queriam comprar o Alasca eles precisavam de uma distração. Deixa eu pintar um cenário para vocês. A compra do Alasca foi efetuada em 1867. Agora, sabe quando você estudou a Guerra de Secessão dos Estados Unidos? A guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul, que finalmente levou ao fim da escravidão? Então, essa guerra acabou em 1865, só 2 anos antes da compra do Alasca. Sabe o que mais aconteceu em 1865? Abraham Lincoln, o presidente superstar que acabou com a escravidão, foi assassinado. Isso significa que a responsabilidade de costurar um país entre os estados do Norte e do Sul, depois da Guerra Civil, caiu toda no colo do vice de Lincoln, Andrew Johnson, que só estava no cargo de vice-presidente há pouco mais de um mês quando Lincoln foi assassinado. Imagina o trabalho que estava no colo desse cara. Pensa que você começa num posto novo numa empresa e depois de 6 semanas o seu chefe morre e todas as funções dele caem no seu colo. Pois é, e Andrew Johnson passou 2 anos lidando com essa situação extremamente complexa. Quando chega a proposta da Rússia para vender o Alasca em 1867, Andrew Johnson nem hesita. Foi um bom e velho, falem bem, falem mal, mas falem de outra coisa porque eu preciso trabalhar. E aí Seward, secretário de Estado dos Estados Unidos, capitaneou todo o processo de negociação e finalmente concluiu a compra do Alasca pelos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares à época. O segundo motivo para os Estados Unidos comprarem o Alasca foi uma coisinha chamada Destino Manifesto. Os Estados Unidos sempre acreditaram que os Estados Unidos nasceram para conquistar e levar a civilização para todos os cantos do mundo. Então, quando surge a possibilidade de pegar um pedaço de terra imenso no norte do continente americano, que ainda potencializaria as saídas dos Estados Unidos para o Pacífico e para a Ásia, melzinho na chupeta. Ao preço de 2 cents de dólar por acre, melhor ainda. E ainda mais uma vantagem para os Destino Manifesters: ter um pedaço de terra que facilitaria uma eventual decisão de tomar a Colômbia Britânica do Canadá, avançando ainda mais o Destino Manifesto. Poxa, como que eles não iam fechar esse acordo? E por fim, claro, ouro. E sim, ok? Tinha a expectativa de encontrar ouro no Alasca. E acharam ouro no Alasca 30 anos depois da compra. Ouro, petróleo, gás natural. O investimento feito no Alasca já se pagou infinitas vezes até hoje. Acabou, no final das contas, que o nome escolhido para a região
foi bastante apropriado. O nome Alaska vem da língua Aleut, da palavra Alyeska, que significa grande terra. Foi exatamente isso que os Estados Unidos conseguiram. Esse negócio todo valeu a pena para a Rússia? Essa é uma pergunta difícil, principalmente quando a gente considera aí a perspectiva de algumas décadas no futuro, quando o pessoal acha ouro, depois petróleo, depois gás natural e tantos recursos que hoje são considerados muito valiosos. Muitas pessoas na Rússia hoje xingam a venda do Alasca, por exemplo. Só que se a Rússia tivesse continuado com o Alasca, não tem nenhuma garantia de que a Rússia, primeiro, teria encontrado esses recursos, porque o foco principal dela era a exploração do comércio de pele, não tem nenhum indicativo de que ela teria enviado pessoal para procurar por ouro, petróleo e gás natural. E segundo, não tem nenhuma garantia de que a Rússia teria sido capaz de manter esse território, porque o Canadá estava ali do lado, podia ter começado uma campanha para tomar o Alasca da Rússia, tinha só 800 russos no Alasca quando a Rússia ocupava o território, por exemplo. Os Estados Unidos também poderiam ter engajado numa campanha para tomar esse pedaço de território da Rússia pouco depois, principalmente se eles acreditavam que tinha ouro lá, e eles acreditavam. Então, melhor a Rússia sair quando ela está ganhando, tirou ali 7,2 milhões de dólares, é melhor que sair sem nada. Melhor 2 centos de dólar na mão por acre de terra do que um Alasca voando. Esse foi o vídeo de hoje aqui do Nick Internacional. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Eu sou Bernardo Nicolau. Obrigado.